O mundo parece estar à beira de um colapso, com a guerra na Ucrânia e outro conflito se alastrando no Oriente Médio. A tensão crescente entre Estados Unidos e China e uma nova corrida nuclear, a pergunta que ninguém quer fazer, mas que todos pensam é: e se tudo explodir? Se uma terceira guerra mundial ou um colapso sistêmico global acontecer, existe algum lugar seguro no planeta? Muitos apontam para um candidato improvável, mas com um potencial gigantesco: Brasil. Mas será que o nosso país seria mesmo o último refúgio seguro da humanidade? Primeiro vamos entender o que torna um país seguro num cenário de caos global. Segundo institutos de estratégia como o ISS e a Rand Corporation, os critérios são claros: localização geográfica longe das zonas de conflito direto, abundância de recursos estratégicos como água, comida e energia, capacidade de ser autossuficiente e uma relativa estabilidade institucional. Um país que não depende dos outros para sobreviver tem uma chance muito maior. E aí o Brasil já começa a se destacar. Estamos a milhares de quilômetros dos principais focos de tensão mundial: Europa Oriental, o Mar do Sul da China e o Oriente Médio. Não temos fronteiras com nenhuma potência nuclear e o vasto Oceano Atlântico funciona como uma barreira natural gigantesca, enquanto mísseis poderiam cruzar os céus do hemisfério norte. A América do Sul estaria geograficamente longe do fogo cruzado principal. Agora vamos falar do recurso mais vital de todos: a água. Em um mundo pós-colapso, a água potável valerá mais que ouro. E o Brasil é a Arábia Saudita da água. Nós temos a maior reserva de água doce superficial do planeta, cerca de 12% do total mundial. E debaixo dos nossos pés temos uma carta na manga, um oceano subterrâneo que pode garantir o abastecimento por séculos. Enquanto outras nações enfrentariam secas apocalípticas, o Brasil teria água de sobra. E comida: de que adianta ter água se não há o que comer? Bem, o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo. E não é à toa. Somos um dos maiores produtores e exportadores de soja, milho, carne, café e açúcar. Segundo estimativas da Embrapa, com nossa terra fértil, clima favorável e tecnologia, temos a capacidade de alimentar não só nossa população, mas cerca de 800 milhões de pessoas, em um cenário onde as cadeias de suprimentos globais se rompem. A capacidade de produzir o próprio alimento é a diferença entre a sobrevivência e a fome. Ok? Temos água e comida. E a energia para manter as luzes acesas, as fábricas funcionando e as cidades operando? Mais um ponto para o Brasil. Nossa matriz energética é uma das mais limpas e resilientes do mundo. Mais de 80% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas, que não dependem de combustível importado. E para garantir a autonomia total, temos as gigantescas reservas do pré-sal, que nos dão segurança energética em petróleo e gás por décadas. Em um mundo onde o controle das rotas de petróleo pode ser o estopim para a guerra, ter nossa própria fonte é um trunfo estratégico imenso. Mas a resiliência de um país no século XXI também depende de recursos para alta tecnologia e defesa. E aqui, o Brasil guarda tesouros geológicos. Somos donos de mais de 90% das reservas mundiais de nióbio, um metal essencial para superligas usadas em jatos, foguetes e tecnologia de ponta. Além disso, temos enormes depósitos de lítio, crucial para baterias, e outros minerais estratégicos como manganês, terras raras e ferro. Enquanto as grandes potências brigariam por esses recursos escassos, o Brasil estaria literalmente sentado sobre eles. Com tantos pontos fortes, parece que o Brasil é o Éden em meio ao apocalipse, certo? Calma, não é tão simples assim. Nosso país tem seus próprios calcanhares de Aquiles, e eles são graves. Nossa maior fraqueza talvez seja a instabilidade política e institucional. Vimos isso claramente nos atos antidemocráticos de janeiro de 2023. Em um momento de crise global, a desunião interna pode ser fatal. Um país dividido não consegue se defender. Nossa infraestrutura logística também é um grande problema. Temos estradas precárias, ferrovias insuficientes e portos que precisam de modernização. De que adianta produzir comida no Centro-Oeste se não conseguimos transportar de forma eficiente para os centros urbanos no litoral? Em um cenário de crise, a logística se torna uma questão de segurança nacional. Outra vulnerabilidade crítica é a nossa dependência de fertilizantes importados. Apesar de produzirmos alimentos para o mundo, cerca de 85% dos fertilizantes que usamos vêm de fora, principalmente de países como Rússia e Belarus. Um bloqueio naval ou uma guerra na Europa poderia simplesmente paralisar nosso agronegócio. É uma dependência perigosa que precisa ser resolvida com urgência. E claro, não podemos esquecer das mudanças climáticas, que já causam desastres como as enchentes históricas no sul e secas severas na Amazônia, mostrando que nem nossa geografia privilegiada nos torna imunes aos caprichos do planeta. E isso nos leva ao ponto final: o mito do refúgio perfeito. Exatamente por ser tão rico em recursos,
o Brasil não passaria despercebido num colapso global. Pelo contrário, ele se tornaria o alvo. Potências como Estados Unidos, China e Europa já olham para nossos recursos com cobiça. Em um mundo desesperado, nossa água, nossa comida e nossos minérios se tornariam o prêmio máximo. A neutralidade histórica do Brasil seria testada ao limite. Achar que ninguém tentaria tomar nosso recurso à força é uma ilusão perigosa. Intervenções poderiam vir de todas as formas: ciberguerra, pressão econômica, desestabilização política ou, no pior cenário, intervenção militar direta. Então, qual é a conclusão? Temos sim um potencial incomparável para ser um dos lugares mais resilientes e seguros do mundo, em uma crise global extrema. Temos a geografia, a água, a comida, a energia e os minerais. Temos todas as cartas na mão para não apenas sobreviver, mas para prosperar, enquanto o resto do mundo desmorona. Mas esse potencial só se tornará realidade se o Brasil acordar e fizer sua lição de casa. Não adianta ter um tesouro se a porta de casa está aberta. Precisamos de um projeto de nação focado em soberania. Isso significa investir pesado em defesa, para proteger nossas fronteiras e nossos recursos. Significa investir em ciência e tecnologia, para reduzir nossas dependências externas, como a de fertilizantes. Significa fortalecer nossas instituições e construir uma governança estável, que una o país em vez de dividi-lo. E, acima de tudo, significa construir uma infraestrutura robusta que conecte nosso vasto território. O Brasil não é um refúgio seguro por natureza. Ele pode se tornar um, se escolhermos construí-lo. A janela de oportunidade para nos prepararmos está aberta, mas não ficará aberta para sempre. O futuro do Brasil como um porto seguro não depende do caos lá fora, mas da ordem e da visão que criarmos aqui dentro. O que você acha? O Brasil está preparado? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima aqui no canal Expertises, onde você vai além.